Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é uma dúvida muito recorrente das pessoas, que é como você vai conseguir a sua primeira entrevista para uma empresa de fora do Brasil. O intuito desse vídeo é mostrar alguns erros que eu cometi quando eu estava procurando meu primeiro emprego fora do Brasil, para você não repetir eles e você conseguir ser mais eficiente na sua busca. Então, talvez esse vídeo seja um pouco mais técnico, eu vou mostrar algumas coisas que você pode fazer para melhorar o seu Instagram e alguns recrutadores que podem ser interessantes para você se conectar também, mas isso não quer dizer que é uma garantia de que você vai conseguir a sua entrevista de uma forma rápida. Lembrando, procurar emprego fora do Brasil estando no Brasil é algo que demanda tempo e não é sempre algo muito rápido que vai acontecer. Então é uma coisa que você precisa acabar colocando um esforço maior para conseguir essas entrevistas. Outro ponto que é importante também a gente reforçar aqui é que a entrevista não necessariamente significa que você já está aprovado para a vaga. Então, tudo que eu vou mostrar aqui são formas que você vai conseguir chamar mais a atenção dos recrutadores, mas tem todo o processo seletivo em si que você precisa aprender a se vender em inglês também. Mas hoje eu vou mostrar só uma forma que você consegue deixar o seu LinkedIn mais bonito, recrutadores que você consegue entrar em contato, plataformas que podem te ajudar e também compartilhar um pouco dos erros que eu cometi. Então, bom, o primeiro erro que eu cometi foi simplesmente usar o buscador de vagas do LinkedIn e achar que todas as ofertas remotas que apareciam por lá de empresas dos Estados Unidos também se aplicavam a mim que estou aqui morando no Brasil. Então, dando um exemplo para vocês aqui, eu normalmente colocava a localização como Estados Unidos e colocava o filtro de vagas remotas e apareciam todas essas vagas para mim baseado na minha profissão. Então, você consegue ver que tem várias opções aqui para eu me candidatar. Porém, todas essas vagas remotas, ou pelo menos 95% delas, são para empregos remotos para moradores dos Estados Unidos. Então, várias dessas empresas que eu acabava me candidatando, seja pelo LinkedIn, seja entrando no site deles e me candidatando, acabava que não dava certo porque eu moro no Brasil e eles não contratavam pessoas que eram fora dos Estados Unidos. Então, era uma vaga remota, mas não necessariamente uma vaga remota para mim. Uma das coisas que você pode fazer aqui, que ajuda um pouco, mas ainda está bem longe do ideal, e eu achava que já era o máximo que eu estava fazendo, é que você pode mudar a sua localização quando você está procurando por vagas no LinkedIn, você coloca América Latina e aí você coloca remoto. E aí, né, dependendo do cargo que você tem aqui, eles já vão começar a te trazer algumas empresas que trabalham de forma remota e contratam pessoas da América Latina. Só que você consegue ver aqui que tem vagas para o Peru, para Buenos Aires, para vários outros países e não necessariamente para o Brasil, né? Então, por exemplo, essa Teachable aqui, você clica que é do Brasil, você desce e você vê que já é uma vaga de uma empresa americana, porque toda a descrição da vaga está em inglês, então muito provavelmente já é uma empresa ali de fora. E aí você vai vendo outras opções. Então, essa aqui também, por exemplo, se você for aqui, você consegue ver que eles estão precisando de um especialista em língua portuguesa e você vai procurando. Então, existe essa forma de você procurar e eu me baseei muito nela para tentar achar empregos e eu vi que não estava sendo nem um pouco eficiente. E aí, o que aconteceu? Eu acabava mandando a minha candidatura para a vaga, só que o meu currículo ele era apenas um dos 7.000 que tinham também se inscrito para essa mesma vaga. Então, provavelmente nenhum recrutador ia acabar vendo a minha aplicação de qualquer jeito. Então, por mais que seja uma forma válida de você conseguir achar algum emprego, eu acho que vai demorar muito mais do que o que você espera e vai te dar um trabalho muito maior e muitas vezes você não vai nem ter nenhum tipo de resposta, pode acabar te desanimando também. Então, teve esses erros que eu cometi na hora que eu estava procurando vaga de forma mais ativa. Teve um outro erro que eu cometi no meu perfil que eu vou mostrar para vocês mais para frente também, mas eles todos me impediram de conseguir buscar essa vaga de uma forma mais rápida também. E eu sei que tem muita gente que acha um saco o LinkedIn, que não gosta da rede social, acha que tem muitas pessoas que estão ali só para se aparecer. Eu também não sou muito fã dela, mas é um fato que várias empresas, principalmente dos Estados Unidos, usam o LinkedIn como base para achar os talentos para trabalhar com eles, principalmente pessoas que eles não conhecem, que não têm muitas referências que estão aqui no Brasil. Então, algumas das dicas que eu vou trazer aqui hoje é como você consegue dar um upgrade no seu perfil para ele ficar mais interessante para os recrutadores também. E eu vou usar o meu próprio perfil como exemplo para vocês conseguirem se basear quando vocês forem atualizar o de vocês também. E é muito importante vocês entenderem que existe a busca por vagas de forma ativa e a forma reativa. A forma ativa foi a que eu mostrei aqui para vocês, que era essa exatamente de eu ir nas vagas do LinkedIn, procurar elas e começar a me candidatar, que eu, sinceramente, na minha visão pessoal, não acho que é a forma mais eficiente de fazer.
e existe também a forma reativa. A forma reativa é você realmente deixar o seu LinkedIn mais atrativo, você ter as conexões certas, você interagir com as pessoas certas no LinkedIn e as pessoas vão começar a vir atrás de você, os recrutadores vão ver os seus perfis e aí as opções de trabalho vão começar a chegar mais perto de você também. E um bônus para o final desse vídeo é exatamente mostrando para vocês como vocês conseguem achar algumas vagas que não estão necessariamente nessa seção de vagas abertas do LinkedIn. Nos últimos anos teve umas pequenas mudanças ali das formas que os recrutadores estão disponibilizando ou divulgando as vagas que eles estão selecionando e eu vou mostrar para vocês também como vocês conseguem achar isso de forma mais assertiva para empresas de fora que contratam do Brasil também. E bom, agora eu vou mostrar meu próprio perfil do LinkedIn aqui para vocês e também mostrar algumas coisas que eu não tinha feito lá atrás que com certeza se eu tivesse feito teriam me ajudado muito na hora que eu estava buscando um emprego fora do Brasil. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que vocês podem ter vários idiomas diferentes dentro do seu perfil do LinkedIn. Então você pode ter um perfil em português, um perfil em inglês, e vocês conseguem mudar exatamente aqui. Vocês conseguem ter outros idiomas também. Então se você sabe falar espanhol, se você sabe falar mandarim ou qualquer outra língua, você consegue criar várias versões do seu LinkedIn para pessoas que estão fora do Brasil. Então, para vocês verem aqui, eu coloquei o meu perfil em inglês para vocês darem uma olhada e o que eu recomendo vocês fazerem no seu perfil. Com certeza colocarem aqui uma descrição bem clara, bem completa do que você trabalhou, onde você se formou, quais foram os resultados que você conseguiu, quanto tempo de experiência você tem, se você tem experiência em gestão de pessoas, se você já tem experiências em projetos específicos, o que você já conseguiu fazer, se você já teve algum tipo de comprovante de aumento de faturamento, então você consegue deixar algumas informações aqui. Eu recomendo que não seja um texto muito grande, mas que você já deixe ali algumas experiências de forma mais clara. E aqui na parte de experiência ou descrição, aí sim você pode colocar bastante detalhes sobre o que você já fez na sua carreira. Se eu não me engano, aqui no LinkedIn você pode pôr até 2.000 caracteres, então dá para escrever bastante coisa. E o que eu recomendo aqui é muita organização. Então, como eu normalmente prefiro fazer, é deixar sempre em tópicos aqui claros, de uma ou duas linhas no máximo, com alguns resultados ou atividades que você fez e também algumas expectativas que tiveram. Então, qualquer número que você conseguir trazer aqui também é sempre super bem-vindo. E eu acho que dessa forma fica muito mais organizado para os recrutadores entenderem o que você já fez na sua carreira. Então, imagina na própria visão deles, eles acabam tendo que ver ali 1.000, 2.000 perfis por mês, ou às vezes até mais que isso. Então, se você conseguir deixar tudo de uma forma bem concisa, vai ficar muito mais fácil para eles entenderem exatamente quais são as suas capacidades, o que você consegue fazer, e aí eles vão acabar entrando em contato com você também. Então, se vocês quiserem usar como exemplo, tem aqui algumas coisas que eu já fiz na minha carreira, e também, se você acabar indo um pouquinho mais para baixo, você consegue ver que eu sempre coloquei isso em todas as empresas e todos os cargos que eu fiz. Eu sempre deixei de uma forma com as responsabilidades que eu fiz, as atividades que eu fiz, os resultados que eu fiz também, ou pelo menos algumas coisas mais importantes, e não necessariamente os resultados, quais foram alguns projetos que eu trabalhei, então eu sempre deixei isso de forma bem clara e eu recomendo que você faça. E bom, beleza, então você já foi no teu perfil do LinkedIn, deixou ele muito mais claro, deixou ele bonito, conseguiu colocar ali as descrições, colocou mais sobre você, criou a versão em inglês, criou a versão em português, isso já tá ótimo, show de bola, beleza. Isso em si já é uma baita vantagem em comparação a outras pessoas que normalmente deixam o LinkedIn ali as traças e não fazem mais nada, então você já está à frente de muitas outras pessoas, mas você precisa também trabalhar um pouco mais a sua presença na rede social também para o seu perfil se tornar cada vez mais relevante. O LinkedIn acaba premiando, de certa forma, pessoas que interagem mais ali na rede social, que postam mais ou que acabam falando com mais pessoas, criando mais conexões. Então isso é algo que você vai ter que fazer também de forma mais recorrente. Então o que eu recomendo que você faça, tá? Você pode começar a procurar algumas empresas que contratam pessoas de fora dos Estados Unidos, então pessoas aqui do Brasil, por exemplo, você pode seguir elas, você pode ver as pessoas que trabalham nessas empresas e aí você pode pedir para se conectar com elas, você pode procurar recrutadores também que estão sempre postando vagas e também se conectar com eles, você pode comentar nas postagens deles, caso você não queira fazer uma postagem própria você mesmo, apesar que isso também ajuda muito. Você pode mandar mensagens para alguns deles, você pode mandar conexões para pessoas que você talvez não conheça também de algumas empresas, mas que você achou os cargos legais. E eu vou deixar uma lista aqui na descrição de empresas que contratam de forma remota profissionais aqui do Brasil para vocês terem já uma base de onde começar. Então vocês vão poder ver algumas listas ali, criarem algumas conexões com algumas pessoas, seguir algumas empresas e por ali vai começando a girar uma bola de neve. Mas você precisa sempre manter isso ativo na rede social do LinkedIn para o seu perfil estar sempre relevante, criando comentários, criando postagens, se possível, ou compartilhando algumas postagens, entrando em contato com as pessoas, mandando mensagem, é uma rede social, então eles acabam valorizando mais quem acaba usando para criar conexões mesmo.
E bom, até falando um pouco mais sobre recrutadores em si, pessoas que você pode se conectar no LinkedIn também, tem algumas pessoas que eu vou compartilhar também alguns perfis aqui que são muito legais de você ter a conexão se você estiver procurando uma empresa de fora. Porém, uma coisa muito importante para vocês entenderem desde o começo é o quê? O recrutador não trabalha para você. Então ele tem milhares de pessoas mandando mensagens para ele o dia inteiro. Então, se você mandar uma mensagem para ele e ele não te responder, não é porque ele não gosta de você, não é porque ele é grosso, ou porque ele é rude, ou porque ele está se achando, é porque simplesmente ele tem muita mensagem para ler mesmo. Então é sempre importante entender que o recrutador não tem nenhuma obrigação com você. Então você pode criar ali uma conexão para você ver as postagens dele de forma mais frequente, vocês verem quando eles estão procurando por uma vaga que te interessa, mas não necessariamente pode ser uma conexão direta que vocês vão trocar mensagens todo dia, o dia inteiro. Então é sempre bom deixar isso bem claro desde o começo. Então alguns recrutadores que eu conheço, né, tem um chamado Tony Teixeira, ele na verdade é americano e ajuda empresas dos Estados Unidos a contratarem talentos aqui do Brasil. Ele parece uma pessoa muito legal, eu nunca conversei com ele de fato, mas pelas postagens dá para ver que ele realmente entende como o brasileiro é e ele entende também as dores e também toda a insegurança que às vezes as pessoas podem ter quando estão aplicando para uma vaga do exterior também. Então é muito legal ver as postagens dele, eu realmente recomendo vocês criarem essa conexão com ele, porque acaba sendo um perfil muito legal de seguir. Então ele é um bom exemplo de recrutador que vocês podem ter na sua rede social também. Uma outra recrutadora que eu gosto muito de ver as postagens é a Mayara Consalvo. Então ela acaba tendo muitas vagas que ela acaba postando de empresas que são clientes dela mesmo e que ela acaba divulgando ali para essa rede dela ali no LinkedIn e também para outras redes que ela deve ter. Então ela acaba tendo bastante opção para vocês verem ali se tem alguma vaga que acaba sendo um bom match ali com vocês também. E uma outra pessoa que é muito legal de ter no LinkedIn também é a Tami Silva. Ela provavelmente é a recrutadora de empresas americanas que contratam do Brasil mais famosa, pelo menos eu sempre vejo os posts dela com bastante curtida, bastante comentário, e é muito legal você ter ela também ali na sua rede de contatos. A Tami também tem uma plataforma muito legal chamada Job Direto, que eu tenho acesso aqui, eu vou mostrar para vocês como funciona, que basicamente é uma curadoria dos clientes que ela tem, que ela pegou as vagas disponíveis e deixou lá de forma muito mais clara. Tem bastante coisa de IA lá para você ver se é uma vaga que faz sentido para você ou não, e te ajuda muito porque você sabe que as vagas que estão ali, elas são 100% de empresas de fora do Brasil que contratam pessoas do Brasil numa moeda muito mais forte que o real. Então acaba facilitando muito para vocês a busca também. Se eu não me engano, ainda está em pré-venda, não está aberto para todo mundo o site, mas eu vou mostrar para vocês como funciona para vocês já entenderem e vocês vão ver que tem muita opção para todo mundo também. Então, ó, mostrando um pouquinho mais sobre a Job Direto, e vai ser um tour só bem rapidinho para vocês entenderem, porque a plataforma ainda ela está evoluindo bastante. Então você consegue ver exatamente as stacks, né? Então você consegue montar suas habilidades aqui também, e você consegue ver algumas outras áreas que podem estar procurando por vaga também. Então você consegue ver que tem área financeiro, tem área de vendas, projetos, design, marketing, etc. Então tem vaga para todo tipo aqui. Então, por exemplo, eu vou usar a minha que é mais de customer, clica aqui em vagas, e aí vão aparecer as vagas com algumas informações sobre elas também. E aí, se você clica aqui, você consegue ver mais os detalhes da vaga também. Então, todos os requisitos já traduzido para o português também, o que você vai fazer no dia a dia, salários, então aparece tudo aqui para você. Se você clica para você se candidatar, você é redirecionado para a página da vaga e você consegue terminar a aplicação e depois salvar aqui também. Então vocês conseguem ver aqui também que eu procurei como Virtual Assistant aqui nas buscas e aí você consegue ver que tem várias opções para vocês se candidatarem também, então como assistente administrativo, etc. Então, caso você não tenha muita experiência com empresas de fora e você queira começar num cargo mais de entrada, por exemplo, você consegue ver que tem opções tranquilamente para você aqui se candidatar também. Então acaba ficando bem legal porque acaba sendo muito mais organizado e você consegue deixar tudo de uma forma muito mais clara para você mesmo, para saber quais foram as vagas que você já se candidatou e quais foram as vagas que podem ter um potencial muito bom para você também. Então, eu mostrei algumas formas, algumas pessoas que vocês podem se conectar e algumas empresas que vocês podem seguir para vocês começarem a criar esse LinkedIn, essa presença online um pouco mais forte, para vocês começarem a ter essa busca reativa por vagas, onde os recrutadores e pessoas interessadas vão atrás de vocês também. Então, vocês podem usar isso como base e lembrando que isso leva tempo também. Então, requer um pouco de esforço da parte de vocês para vocês estarem sempre ali entrando no LinkedIn, criando conexões, falando com as pessoas. Então, isso acaba sendo um trabalho que demanda ali algumas horas por semana também. E como eu comentei, eu também ia dar uma última dica aqui para vocês, que é realmente como vocês conseguem achar vagas que não estão necessariamente na seção de vagas do LinkedIn. E por que que isso acontece agora? Porque as empresas pagam
para aparecerem ali naquela seção de vagas do LinkedIn, e esse preço está ficando um pouco mais caro do que o normal. Então, o que as empresas e os recrutadores estão fazendo hoje em dia é exatamente postarem dentro dos seus perfis no LinkedIn essas vagas. Então, você consegue procurar isso na barra de pesquisa do LinkedIn como uma pesquisa booleana mesmo. Então, ó, o que eu fiz foi basicamente vir aqui na barra de pesquisa, coloquei Customer Success Latam, coloquei para procurar por publicações, e aí você consegue ver várias opções aqui de vagas que são para Customer Success, ou seja, não tem nada a ver com Dev ou nada do tipo, de empresas que estão contratando pessoas da América Latina. Então, se você vai indo aqui para baixo, ó, você consegue ver que tem várias opções aqui para todo mundo. E também, se você procurar, por exemplo, por financeiro, marketing, vai aparecer aqui também. Então, ó, eu coloquei aqui para vocês buscarem Marketing Latam, por exemplo, e vocês conseguem ver que tem várias outras vagas aqui também disponíveis. Por exemplo, essa pessoa parece ser um recrutador também, então vocês podem criar uma conexão com ela e vocês conseguem ver quais são as vagas que chamam a sua atenção ou não. Então, essa busca booleana aqui nessa barra de busca do LinkedIn acaba sendo muito útil também para vocês conseguirem procurar um emprego fora do Brasil. Então, vocês conseguem ver que essas vagas aqui são vagas que os recrutadores estão postando mais para as redes de contatos deles também. Então, você acaba disputando com muito menos gente. Então, você pode ter uma taxa de sucesso muito maior também. Então você consegue ficar procurando por aqui, pesquisa uma ou duas vezes na semana para ver se tem algumas vagas novas. E isso pode te ajudar a pelo menos criar conexões com recrutadores também, o que já é um ótimo passo, como eu falei no vídeo também. Bom, pessoal, então o vídeo é isso. Eu queria mesmo era mostrar para vocês alguns erros que eu cometi quando comecei a minha busca por emprego fora do Brasil, para vocês não repetirem esses mesmos erros. E queria também mostrar para vocês como usar o LinkedIn da forma que eu considero mais correta, que é realmente criando essas conexões com recrutadores, pessoas que trabalham fora do Brasil, para vocês começarem a aumentar a chance de vocês também de conseguirem essa vaga fora. Então, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo também, porque vai ter muito mais conteúdo sobre emprego fora do Brasil que eu tenho certeza que vocês vão gostar também, tá bom? Valeu!